E aí, galera, tudo bem aí com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Marcos, sou professor de matemática. Estamos aqui para o exercício 6 da prova da Unicamp de matemática, segunda fase 2023. Antes de resolver a questão, peço aí para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, compartilhe o canal aí com a galera, que eu vou estar trazendo aí resoluções de prova, conteúdo desde o início, curiosidades e assim por diante. Combinado? Vamos lá então? A questão 6 diz assim, ó. Considere um triângulo ABC. Item A. Supondo que ABC é um triângulo retângulo com perímetro igual a 16 centímetros e hipotenusa de comprimento 7 centímetros, calcule sua área. Então, no item A, vamos pegar um triângulo retângulo aqui. Então, um triângulo retângulo, ele está falando que a hipotenusa aí tem 7 centímetros. E tem outros dois lados aqui, os catetos. Eu vou chamar aqui de um cateto de y e o outro de x, certo? Bom, primeira informação, ele está falando que o perímetro é igual a 16. Daí, o que nós temos? Que pegar o x, somar com y, somar com 7, isso aqui dá 16. O que implica que o x mais y vai ficar 16 menos 7, vai dar 9. Bom, nós temos uma equação com duas incógnitas, não tem o que fazer aqui, por enquanto. Se aplicarmos o teorema de Pitágoras pelo teorema de Pitágoras, temos o seguinte. Bom, hipotenusa 7, cateto y, cateto x. Então, lá, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, 7 ao quadrado. O que implica que o x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 49. Nós temos duas equações. Uma é o x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 49. E a outra equação é o x mais y igual a 9. Bom, esse sistema aqui tem várias maneiras de você resolver. O que eu vou fazer aqui? Você pode isolar uma incógnita, ou substituir na outra, ou aqui elevar os dois lados ao quadrado, da maneira que você quiser. Como o x e o y aqui são números positivos, tá? Tanto o x é maior do que zero e o y é maior do que zero, então elevar ao quadrado aqui não vai causar nenhum dano nas condições aí do problema. Então, fazendo aqui, ó, x mais y ao quadrado igual a 9 ao quadrado. Isso implica o quê? Isso aqui é um produto notável, vai ficar x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, que é igual a 81. Olha o que a gente tem aqui, ó. Se a gente juntar aqui ó, o x ao quadrado com y ao quadrado, nós temos o seguinte, tem um x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy igual a 81. Nós temos o seguinte, que esse x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 49 dessa igualdade aqui. Daí, o que nós temos? Que 49 somado com 2xy é igual a 81. 2xy vai ser igual a 81 menos 49. Dois xy ser 81 menos 49, isso aqui a gente vai dar 32. Então, o xy vai ser igual a 32 dividido por 2, que dá 16. Porém, a área daquele triângulo, quem que é? É um triângulo retângulo, é o produto dos catetos,
xy dividido por 2 é base vezes altura, o produto dos catetos dividido por 2. Uma vez que o xy deu 16, então vai ser 16 dividido por 2, que dá 8. Tá? Então, a área nós temos que equivale a 8 centímetros quadrados. Tá? Então, esse é o item A. Agora, a gente vai fazer uma análise com o item B. Tá? Eu vou apagar o que foi escrito aqui, a gente vai resolver o item B. O item B ele fala assim, ó, sabendo que em um triângulo qualquer, a soma dos comprimentos de quaisquer dois lados é sempre maior que o comprimento do terceiro lado. E assumindo que as medidas dos lados de um certo triângulo são a ao quadrado e a à terceira, calcule os possíveis valores de a. É o seguinte, essa afirmação aqui, ela é equivalente a dizer que num triângulo qualquer, por exemplo, aqui de lados A, B e C, é equivalente a dizer que a medida de um lado é sempre menor que a soma dos outros dois. Poderia escrever o A é menor que B mais C, o B é menor que A mais C e o C é menor que A mais B. Eu vou fazer duas suposições. Primeira suposição, eu vou supor que o A é um número menor do que 1, tá? Como o A é um número sempre positivo, eu vou supor que o A é maior do que 0 e menor do que 1, no caso aqui dessas três medidas, tá? Então, tem que o A ao quadrado e a terceira, certo? Essa primeira suposição. Supondo que isso ocorre, o que a gente tem? Que o A à terceira, isso implica que o A à terceira é o menor lado e o A é o maior. Então, A é o lado de maior medida, tá? Então, ó, é o seguinte, quando você tem um número entre 0 e 1, quanto mais você aumenta a potência, menor o número fica. Por exemplo, vou pegar uma potência aqui, meio, tá? Meio é o número que está aqui, entre 0 e 1. Se a gente pegar o meio e elevar a terceira, ele fica 1/8. Meio aqui é 0,5, isso aqui é 0,125, certo? Então, se eu estou supondo o A meio, por exemplo, ele vai ser o lado de maior medida e o elevado a 3 é o de menor, tá? Por isso que eu tirei aquela conclusão aqui, certo? Então, nós temos o seguinte, o A é o lado de maior medida e o A terceira é o lado de menor medida. Bom, o que sai daqui? Se o A é o lado de maior medida, então nós temos o seguinte, que o A ele é menor que a soma dos outros dois, o A ao quadrado mais o A à terceira, tá? Certo? Isso aqui implica no seguinte, que o A à terceira mais o A ao quadrado menos o A, isso aqui é maior do que zero. O que eu fiz aqui? Estou jogando esse A para cá, tá? Então, vai ficar 0 menor que o A à terceira mais A ao quadrado menos A. Se eu ler da direita para a esquerda, então tudo isso aqui é maior do que zero, ok? O que dá para fazer aqui é o seguinte, é dividir todo mundo por A. Uma vez que o A é um número positivo e diferente de zero, a gente pode dividir todo mundo por A aqui. Isso implica que A à terceira dividido por A ao quadrado. A ao quadrado dividido por A menos A dividido por A dá 1. Isso aqui é 0 dividido por A dá 0. Esse sinal aqui permanece o mesmo porque o A aqui é positivo, tá? Isso aqui é uma função quadrática, tá? Representa uma parábola com a concavidade para cima, certo? Isso aqui é uma função
quadrática. Certo? Se a gente for resolver essa equação aqui, nós temos o seguinte, o delta vai ser o b aqui, ó, o b aqui é 1, 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, aqui é 1, vezes o c, que é menos 1. Isso aqui vai dar 1, negativo com negativo dá positivo, 4 vezes 1 dá 4, 1 mais 4 é igual a 5. Então, calculando aqui o valor do a, o menos b, então é o menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 5, sobre 2 vezes o a, 2 vezes o a, 2 vezes 1, que dá 2. Certo? Nós temos o que aqui? Nós temos uma parábola com a concavidade para cima, certo? Essa parábola, ela intersecta o eixo das abscissas nos valores aqui, ó, menos 1, menos raiz de 5 sobre 2, menos 1, mais raiz de 5 sobre 2. Esse valor aqui, ó, então, ó, aqui, ó, o intervalo é aberto, né? Esse valor aqui, ele é um número negativo. Menos 1 menos raiz de 5 dividido por 2 é negativo. Então, esse valor ele não serve para a gente. Esse valor aqui, ó, então eu estou olhando para o maior do que zero aqui. Então, eu estou tentando analisar esse valor. Tá? Esse menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, esse valor é um valor positivo. Só que minha suposição aqui é o seguinte. Esse número a ele é maior do que zero e menor do que 1. Tá? Então, eu tenho que analisar esse valor aqui. Esse valor, o menos 1, mais o raiz quadrada de 5 sobre 2, o raiz quadrada de 5, ele é 2, alguma coisa, tá? Então, esse valor aqui é positivo e ele é menor do que 1, certo? Tá? Então, esse valor do a, que a gente está chegando à conclusão aqui, essa primeira conclusão é o seguinte. Eu tenho aqui que o valor do a, ele está entre esse e 1, ok? Tá? Esse valor aqui ele é menor do que 1. Então, os valores de a que eu posso pegar nessa primeira conclusão, nessa primeira suposição, o a tem que ser maior que menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 e tem que ser menor do que 1. Esse número aqui é menor do que 1, tá? Ele é menor do que 1. Beleza. Agora a gente vai para a segunda suposição. Eu vou supor que o a seja um número maior ou igual a 1. Segunda suposição. Que o a é maior do que ou igual a 1. Nesse caso, para o a maior do que ou igual a 1, nós temos que o a terceira vai ser o lado de maior medida, desde que o a não seja 1. Porque se o a for 1, a gente vai ter um triângulo equilátero, todos os lados são iguais a 1. Tá? Então, o que nós temos aqui? Que o a terceira ele é menor que a soma dos outros dois. Tá? Isso implica que o a terceira menos a ao quadrado menos a vai ser menor do que zero. A gente pode dividir todo mundo por a de novo aqui, porque o a é um número positivo, diferente de zero, então a gente pode fazer essa divisão aí de forma tranquila. Aqui vai ficar a terceira dividido por a dá a ao quadrado, menos a ao quadrado dividido por a dá a, menos a dividido por a dá 1, menor que zero dividido por a dá zero. Isso aqui é o estudo do sinal de uma função quadrática novamente. Aqui, ó, o coeficiente do termo de segundo grau é 1, positivo, a concavidade para cima. Certo? Então, calculando o delta aqui, nós temos o b ao quadrado. Então, vai ser menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 1. Aqui vai dar 1, que negativo com negativo dá positivo. 4 vezes 1 dá 4, então, delta é igual a 5. O caso do a, você vai ver, menos b, então vai ser menos 1
mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes 1. Daqui você tem, ó, negativo com negativo dá positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 5, dividido por 2. Nesse caso aqui, nós temos uma parábola com a concavidade para cima. Ela intersecta aqui o eixo das abscissas no 1 menos raiz de 5 sobre 2, no 1 mais raiz de 5 sobre 2, tá? A gente está interessado no sinal aqui, ó, menor, né? Menor que zero, negativo. Então, aqui. Só que desse intervalo tem que satisfazer essa condição, tá? Que nem a gente pegou essa condição aqui. Nesse caso, o que que a gente tem? Nós temos o seguinte. Nós temos lá que o 1 a 1 mais raiz de 5 sobre 2. O a tem que ser maior do que ou igual a 1 e tem que ser menor que esse 1 mais raiz de 5. Esse número aqui é negativo, então ele não serve para nós aqui na resposta, porque o a é a medida do lado do triângulo, ele tem que ser positivo. Esse valor aqui é positivo. Então, lá, o a tem que ser maior ou igual a 1 e menor que esse valor. Ó. No máximo, ele chega... é menor do que ele, né? Não chega nem nele, tem que ser menor do que ele. Então, nós temos a segunda conclusão aqui, ó. Beleza? O que a gente vai fazer? Vai pegar, tirar a conclusão dessa aqui e dessa aqui. Bom, se a gente tem que o a é maior que menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 e menor do que 1, e o a é maior do que ou igual a 1 e menor que 1 mais raiz de 5 sobre 2, então os possíveis valores de a estarão entre esse valor e esse, tá? O menor daqui com o maior daqui. Então, a conclusão aqui vai ser menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, o a tem que ser maior que menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 e menor que 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, tem que estar nesse intervalo aí para satisfazer os dados do nosso problema. Tá? Calcule os possíveis valores de a. Então, as condições são essas aqui. Certo? Então, essa é a conclusão desse problema aí. Tá? Essa questão foi um pouquinho mais trabalhosa do que as outras, né? Mas teve que fazer essa análise caso a caso aí. Beleza, galera? Então, o problema foi esse aí. Galera, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Muito obrigado se você ficou até aqui pela sua presença. Compartilha aí o vídeo, compartilha o canal. Não se esqueça de se inscrever, que eu vou trazer mais conteúdos aí para vocês. Um grande abraço para todo mundo. Espero que todos estejam bem aí de saúde. Fiquem com Deus e até mais. Valeu!